Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Uma alegria estarmos reunidos novamente para refletirmos na palavra do nosso querido e bondoso Deus. O texto de hoje para a nossa reflexão é o Salmo de número 103, versículos 1 a 13. Salmo 103, versículos 1 a 13, o qual nós encontramos assim registrado. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, este é o texto base para este nosso momento de reflexão, este nosso momento devocional. Um salmo maravilhoso, um salmo que traz ensinamentos grandiosos e importantes para a nossa vida. E eu começo essa nossa reflexão lendo a aplicação da Bíblia de Estudo da Reforma sobre o Salmo 103. Quantas vezes nós necessitamos do perdão de Deus? É impossível contar. Dia após dia, nossas transgressões necessariamente provocam a sua ira. Mas Ele sempre de novo remove nossas iniquidades, nossos pecados. Para onde eles são enviados? Para a cruz, onde Jesus toma a ira e em lugar desta nos concede compaixão. Queridos de Cristo Jesus, é inegável que todos nós pecamos. Pecamos diariamente por pensamentos, por palavras e por ações, e por causa dos pecados, merecemos a condenação eterna. Para ser salvo, é necessário ser perfeito. É necessário não ter pecado. E nenhum ser humano, por sua própria força, ele é sem pecado. Ele é santo. Logo, todos os seres humanos merecem a condenação eterna. E então o salmista Davi, ele exclama: que todo o meu ser te louve, ó Senhor, que eu louve o Senhor com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Estes são os 4 primeiros versículos deste salmo. Davi falando, Davi expressando a sua certeza, o seu desejo de louvar a Deus
E aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão muito importante. Será que nós queremos, como o salmista Davi, louvar a Deus com todas as nossas forças? E quando nós usamos essa expressão, nós estamos dizendo que eu quero louvar a Deus independente do que me cerca. Eu vou lutar contra tudo que quer me afastar de Deus. Eu vou lutar contra as coisas que querem colocar Deus em segundo plano. Por isso nós devemos, como salmista, voltar os nossos olhos e não esquecer nenhuma das bênçãos que Deus nos dá. E quando nós falamos destas bênçãos, talvez muitas pessoas podem olhar para a sua família e dizer, nossa, minha família é uma bênção. Pode olhar para a sua saúde e dizer, nesses 2 anos de pandemia do Covid-19, eu não peguei Covid. Ou ainda, eu peguei, mas foi leve, não aconteceu nada. Ou ainda, eu me recuperei. Pode olhar para a sua saúde e dizer, eu tenho uma saúde de ferro. Deus está me abençoando. Também pode olhar para os seus bens e dizer, eu tenho uma casa confortável, não me falta nada, não tenho dívidas pendentes. Uma vida extremamente abençoada. Mas será que são essas todas as bênçãos que Deus derrama sobre a vida das pessoas? Não. Porque as bênçãos de Deus são incontáveis. Nós não conseguimos imaginar todas as bênçãos de Deus derramadas sobre a nossa vida. Cada dia que nós temos é mais um dia de bênção de Deus. Cada momento em que nós podemos nos reunir em torno da sua palavra é uma bênção ainda maior do que o nosso dia, do que os nossos bens e até do que um alimento de comida na nossa mesa. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá vida. A palavra de Deus nos dá salvação. Quando ela mostra quem nós somos, pobres e miseráveis pecadores, mas ela também aponta o Salvador Jesus. Aquele que, como o salmista diz, me salva da morte. Não é da morte física, não é da morte aqui neste mundo, mas é da morte eterna. Porque a palavra do Senhor nos aponta em todo o seu ensinamento de que o ser humano foi criado para viver, e viver de maneira perfeita. Infelizmente, no início da história humana, no Jardim do Éden, Adão e Eva comeram da árvore do fruto da árvore proibida, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e cometeram o pecado da desobediência a Deus. E assim eles se afastaram de Deus. E assim rumaram para a condenação eterna. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele prometeu o Salvador, Jesus, que carregou os nossos pecados, vivendo uma vida perfeita neste mundo. Ele sim, ser humano perfeito, homem Deus, carregando os nossos pecados e morrendo inocentemente na cruz do Calvário. O que antes era um símbolo de uma morte cruel e vergonhosa, pois era uma marca da pena de morte na época dos judeus e dos romanos. Jesus, ao morrer na cruz, transformou aquele objeto asqueroso que era a cruz, humilhante que era a cruz, na marca da vitória dos cristãos. Pois foi lá que Jesus pagou os nossos pecados. Foi lá que Ele nos redimiu. E então podemos dizer que a nossa maior bênção vem de lá. Talvez nós não consigamos enxergar as bênçãos diárias que Deus derrama em nossa vida, ou todas as bênçãos diárias que Deus coloca, mas esta grande, a maior bênção que Ele derrama em nossa vida, essa nós não podemos deixar de olhar e deixar de crer. Nós temos que reconhecer que Cristo morreu para nos perdoar, que Cristo morreu para nos livrar da morte.
Por isso o salmista, já confiante da vinda do Messias, já confiante na salvação proporcionada por Deus, ele disse: ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Não vou medir esforços para louvar a Deus. Eu vou proclamar que Ele é o mais importante na minha vida. Por quê? Porque Ele me salva. Porque Ele me ama. Porque Ele se preocupa comigo. Ele me dá dia após dia oportunidades de chegarmos perto da sua palavra e confessarmos os nossos pecados. Reconhecermos a nossa fragilidade, reconhecermos a nossa carência, a nossa necessidade do Salvador Jesus. Mais adiante o salmista ele diz o seguinte: o Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Aqui é importante nós olharmos a nossa sociedade, o contexto em que vivemos e sabemos que muitos juízes não estão nem aí para o direito das pessoas. Passam por cima de tudo que é correto, buscando apenas os seus desejos, os seus pensamentos. Mas Deus, ele julga a favor dos oprimidos. E novamente, a cruz é o maior sinal disso. Oprimidos pelo pecado, pela condenação eterna, pelas acusações do diabo, Cristo julgou na cruz, morrendo pelos nossos pecados, para nos dar salvação, para nos livrar dessa opressão. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. Quem não conhece a história registrada no livro de Êxodo, quando Moisés volta para o Egito, depois de fugir de lá com medo de morrer, ele volta para o Egito, pela ordem de Deus, juntamente com Arão, o seu irmão, para libertar o povo de Israel. E nessa libertação, o povo de Israel viu os feitos poderosos de Deus, as 10 pragas que Deus mandou para o Egito, não para castigá-los, não para puni-los, mas para mostrar o seu amor e o seu poder, para revelar que a sua palavra é verdadeira. Depois que este povo saiu do Egito e rumou 40 anos pelo deserto, até chegar na terra prometida, Deus continuou abençoando este povo que mesmo assim reclamava de Deus. Mas viram os feitos poderosos de Deus, que no início dessa viagem abriu o Mar Vermelho para eles passarem. Depois fez do céu chover o maná, uma espécie de pão para eles se alimentarem. Providenciou codornizes para eles comerem o tempo todo. Quando estavam com sede, fez água jorrar de uma pedra. E durante esses 40 anos, suas roupas não estragaram. Seus pés não ficaram inchados, pois Deus esteve os protegendo. Feitos maravilhosos. Muitas pessoas hoje em dia, eles clamam por feitos maravilhosos assim de Deus, mas não querem ficar no deserto. Mas não querem sofrer a escravidão para serem libertados. Só querem coisas boas. E Deus continua revelando os seus feitos maravilhosos diariamente para nós. Quando Ele nos anuncia o perdão, quando Ele nos anuncia a vida que nós temos em Cristo Jesus, quando nós somos cercados de pessoas que nos amam, que querem o nosso bem, que nos corrigem quando nós estamos errados, que nos ajudam quando precisamos, que nos apoiam, que são corretas conosco. Quando vivemos num país, numa cidade em que temos liberdade. Quando nós temos
o consolo da certeza da salvação eterna. Quando temos alimento na nossa mesa, um teto sobre nossas cabeças, até uma internet boa para acompanharmos esse momento devocional, são tantas as bênçãos que Deus derrama, são incontáveis. E os feitos de Deus continuam se multiplicando entre nós. E são maravilhosos mesmo em coisas simples. Um exemplo, que falar do batismo. Um ato tão simples, onde se derrama água na cabeça de uma criança, mas que unido com a palavra de Deus, este ato confere perdão e salvação, confere a fé no coração dos pequenos. Os atos de Deus são poderosos mesmo nas menores coisas. Por isso nós temos que estar sempre felizes. Talvez não vamos ver manifestações extraordinárias aos olhos humanos como o povo de Israel viu e mesmo assim reclamou, mas nós continuamos com a palavra de Deus viva em nosso meio, nos consolando e confortando os corações, nos dando a certeza de que Cristo é o nosso Salvador e nos dando a grande esperança da vida eterna. O Senhor é bondoso e misericordioso. Ele não fica irado facilmente e é muito amoroso. De novo eu vou ler as primeiras palavras da reflexão da Bíblia de Estudo da Reforma. Quantas vezes nós necessitamos do perdão de Deus? É impossível contar. Mas Deus é bondoso e misericordioso. Ele nos ama. Por isso Ele nos confronta com os nossos pecados, para reconhecermos a necessidade do Salvador. Pois se eu não tiver pecados e eu for perfeito, eu não preciso de Cristo. E se eu não preciso de Cristo, eu nego a obra dele na cruz. E ao não precisar de Cristo, eu desvalorizo, além da sua morte, a sua ressurreição, que é a garantia de que eu também vou ressuscitar. Por isso, na sua bondade e misericórdia, no seu amor, Ele me mostra quem eu sou, pobre e miserável pecador. Mas um pecador que Ele ama, tanto que enviou seu Filho Jesus. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Esse versículo de número 10 do Salmo 103 é fundamental para a nossa vida. Nós merecíamos o castigo e a condenação eterna. Deus deveria pagar para nós pelos nossos males, mas Ele não faz isso. Muito pelo contrário. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. E agora vem um versículo de extrema importância. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Queridos de Cristo Jesus, não tem como medirmos aí a distância do Oriente para o Ocidente. Nós só sabemos que é longe. Podemos ter uma dimensão disso, se pegarmos aí o Google e pedirmos ali uma distância, mais ou menos, mas nunca vamos compreender o que é essa distância. E a palavra de Deus nos afirma que assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Ele joga para muito longe esses pecados. Este Deus é maravilhoso. E o último versículo de hoje, extremamente importante. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Qual é o pai que ao ver o seu filho fazer algo de errado, não chama atenção? Somente um pai que não ama o seu filho faz isso. Somente um pai que é conivente com os atos ruins que seu filho faz.
Se os pais que são pecadores corrigem os seus filhos quando fazem algo de errado, os repreendem, ainda mais Deus, que não tolera o pecado, não tolera o erro, Ele nos repreende dos nossos erros, porque nos ama, porque não nos quer no caminho da condenação eterna. E eu sei que muitos podem até pensar, mas é difícil seguir as ordens de Deus. É difícil ser perfeito. Mas com a força que Deus me dá, eu reconheço os meus erros. Eu peço perdão a Deus e luto contra o pecado. Mas uma coisa é importante. Eu tenho que reconhecer que eu preciso de Deus. E então não desvalorizar todas as oportunidades que Ele nos dá para o fortalecimento da nossa fé. Martinho Lutero explicou o terceiro mandamento das seguintes palavras: devemos temer e amar a Deus e não desprezar a pregação e a sua palavra, mas considerá-la santa, gostar de ouvir e a estudar. Gostar de estar em torno da palavra de Deus. Gostar de compartilhar esta palavra com os outros. Saber a importância de se pedir perdão, como nós ouvimos na canção antes deste momento. Se sofrimentos te causei, Senhor, perdão. Nós precisamos diariamente reconhecer que precisamos pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas. E assim nós podemos fazer como o salmista: que todo o meu ser te louve, ó Senhor, que eu louve o santo Deus com todas as minhas forças. Assistir este devocional, compartilhar este devocional, comentar neste devocional, também é louvar o Senhor. Por isso, vamos louvar o Senhor com todas as nossas forças e assim compartilhar a mensagem da salvação a todas as pessoas que estão ao nosso redor, hoje e sempre. Amém. Muito bem, nós queremos neste momento falar com o nosso Deus em oração. Nós queremos incluir um agradecimento. Ontem foi aniversário da mãe da Ana Paula, a dona Rosane, minha sogra, e hoje é meu aniversário de batismo. Então, eu gostaria de agradecer a Deus por esses dois aniversários, pedindo que Deus continue a nos abençoar e a nos fortalecer sempre na sua fé e no seu amor. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos todas as bênçãos que Tu derramaste sobre a nossa vida. Querido Deus, pedimos sobretudo que Tu sempre estejas presente em nossa vida com a Tua palavra. E assim nós possamos reconhecer todas as Tuas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, que nós possamos enxergá-las, te agradecê-las e também compartilhar esta certeza com todos que estão ao nosso redor. Por isso, Senhor, motiva-nos a sempre testemunhar o amor de Cristo a todos que estão ao nosso redor. Mostrar que Tu nos repreendes como um Pai amoroso e que assim, repreendidos por Ti, onde Tu nos mostras o nosso pecado, também em amor, Tu nos chama ao arrependimento para que possamos ter a certeza do perdão dos Teus pecados. Pois somente recebe o perdão aquele que reconhece as suas falhas. Somente pode desfrutar de tudo que Cristo conquistou na cruz por nós, aqueles que sabem a sua real situação de pobres e miseráveis pecadores, carentes de um Salvador. Querido Deus, quero Te agradecer, porque hoje posso comemorar mais um ano de batizado, mais um ano de Teu Filho, Senhor. Muito obrigado por todas as Tuas bênçãos que Tu derramaste sobre a minha vida espiritualmente e sobretudo, Senhor, muito obrigado por todos os momentos em que eu reconheci os meus erros e Te pedi perdão. Também, Senhor, continua me usando como Teu instrumento para o anúncio da Tua palavra. Também queremos Te agradecer pelo aniversário da dona Rosane no dia de ontem. Continue, Senhor, a abençoá-la e fortalecê-la,
para que ela sempre esteja firmada em Cristo como seu Salvador. Tudo isto, Senhor, nós te agradecemos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim nós nos encaminhamos para o final deste momento devocional. Nossas atividades na congregação. No próximo final de semana, nosso culto será domingo de manhã, 8 horas da manhã, e logo em que tivermos já tudo certinho, nós estaremos compartilhando o culto depois de postá-lo no YouTube, aqui nesta página. E na próxima quarta-feira, nos encontramos para o nosso próximo momento devocional. Desejo uma boa noite a todos, a paz de Cristo, e concluímos ouvindo a canção Bendize a minha alma, do grupo Sãos e Salvos.